Após uma noite surpreendente com a mulher Apache, um incrível segredo de 9 meses foi revelado. As lanternas de papel iluminavam a festa junina, repletas de sorrisos, risadas e a música contagiante das sanfonas. Miguel, o jovem nutricionista, estava surpreso ao ver sua vida mudar em uma fração de segundos ao cruzar seu olhar com a areia. Ela dançava ao redor da fogueira, a energia vibrante em cada movimento. Ele nunca havia sentido algo assim. Era como se o mundo tivesse parado e o resto não importasse. Miguel sempre sonhou em abrir seu próprio consultório, mas as expectativas de seu pai pesavam em sua mente. Em sua rural cidade, onde cada centavo contava e a tradição ditava as regras, construir um futuro longe do que havia sido planejado parecia um sacrilégio. Contudo, ali, ao lado de areia, o fogo da convenção se transformava em faíscas de desejo e esperança. Eles riram, conversaram, compartilharam segredos sob a luz da lua. Miguel sentia seu coração disparar, e cada palavra dela o fazia acreditar que mudanças poderiam acontecer. Mas e o que sua família pensaria sobre isso? A celebração seguiu, e depois de uma noite mágica, Miguel ficou em silêncio, sua mente um turbilhão de emoções. O que ele sentia por areia era inegável, e naquele instante, ele a desejava mais do que qualquer coisa. A memória das palavras de seu pai ameaçava ofuscar o brilho daquela conexão, mas ele não conseguia deixá-la ir. Quebrando as barreiras que provavam sua própria resistência, ele se entregou ao instante, mesmo que parte dele ainda estivesse presa ao passado. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Meses se passaram, e a vida em sua pequena cidade parecia a mesma até que a areia surgiu, estacionando seu mundo em um instante. O que ele julgava controlado desabava quando ela revelou que estava grávida. 9 meses. Aquela bomba de informações o deixou sem ar, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Miguel se sentiu afogado em seus próprios medos e obrigações. Ele precisava decidir: seguir os passos de sua família ou abraçar um futuro incerto ao lado de areia e do bebê que estava por vir. Ele se afastou, acreditando que aquela era a decisão certa, mas a ausência de areia o consumia. O vazio que a distância deixava era palpável, como um eco de seu verdadeiro eu. Numa tentativa de se encaixar novamente, a sombra dela não o deixava em paz. E em cada reflexo do que poderia ser, sua alma clamava por uma resposta. À medida que a data do nascimento se aproximava, a pressão aumentava. O que ele realmente queria? O que realmente importava? Perdido entre sonhos e realidades, Miguel decidiu que era hora de ir até a areia, disposto a reescrever seu próprio roteiro. Contudo, no instante em que se preparava para entrar em ação, um acontecimento inesperado iria mudar mais do que apenas seus sentimentos, elevando a tensão a um novo patamar. Seria esse o momento que definiria seu destino, unindo sua vida e amor à cultura de areia de uma maneira que ele nunca imaginou? Miguel respirou fundo, o coração pulsando no peito. Eram 8 da manhã e os raios de sol entravam pela janela, iluminando seu quarto. Mas ao contrário do calor reconfortante, ele sentia um frio na barriga. A ideia de reencontrar areia o consumia, ao mesmo tempo em que era combustível para sua coragem. Ele sabia que precisava colocar as cartas na mesa, assumir suas emoções e, principalmente, enfrentar a realidade que ele mesmo escolheu ignorar. Com um nó na garganta, decidiu ir até a casa de areia. O pequeno caminho que separava suas vidas parecia uma ponte entre o medo e a esperança. O que ele buscava? Perdão? Entendimento? Ou talvez uma nova chance? As perguntas o perseguiam como sombras, mas ele não poderia mais fugir. A sua vontade de estar ao lado dela e do bebê era mais forte do que qualquer outra coisa. Ao chegar à casa, a cena que o aguardava era de pura simplicidade. Areia estava lá, com seus cabelos longos ao vento e um semblante tranquilo, enquanto preparava algo para comer. Miguel sentiu que o mundo ao redor sumia, e só existia o momento em que ela virou o olhar em sua direção. O sorriso dela tinha um jeito de iluminar todo o ambiente. Era tudo tão difícil, mas ali,
Algo começou a aquecer seu coração. Miguel, ela disse, a voz suave, repleta de nuances que pareciam abraçá-lo. Eu estava esperando por você. Aquelas palavras foram como um bálsamo. Ele se aproximou, a tensão entre eles palpável. Areia, eu não sei o que dizer. A sinceridade despencou sobre ele sem aviso. Miguel, você não precisa dizer nada. E com um gesto delicado, ela o puxou para mais perto. Só queria que você soubesse que estou aqui e que a nossa história não precisa acabar assim. Miguel sentiu o peso do mundo em seus ombros, mas a força nos olhos dela o encorajava a continuar. Eu fui um covarde. Pensei que me afastar era a solução, que eu poderia seguir em frente, mas não consigo. Eu não consigo parar de pensar em você, em nós. Areia o olhou com uma mistura de amor e dor. O que você sente não se apaga assim, mas precisamos ser honestos um com o outro. Isso não é só sobre nós agora. É sobre o nosso filho. E então, o silêncio tomou conta do ambiente. Uma realidade cruel, mas também cheia de possibilidades. Miguel pensou nessa nova vida e o que significaria ser pai. Vamos juntos cuidar do nosso filho, ele disse, quase como um sussurro. Areia sorriu, mas o sorriso dela não ocultava a preocupação. Você realmente quer isso? Uma nova vida? Em meio a tudo isso? Sim, eu quero. Só que preciso da sua ajuda. Eu não sei como será este caminho, mas estou disposto a aprender. As palavras dele tiveram um impacto profundo, mas ao fundo, uma sombra de incerteza ainda pairava entre eles. A desconfiança sobre o que o futuro reservava. E naquele momento, algo inesperado aconteceu. Um carro parou em frente à casa, uma figura conhecida desceu, e Miguel, ao olhar pela janela, reconheceu seu pai. A batida de seu coração acelerou. O que ele diria? O que seu pai pensaria ao ver Areia e o bebê? Com o corpo gelado e a mente a mil, Miguel se viu numa encruzilhada. O que seu pai faria? O que ele próprio faria agora? O passado e as expectativas voltaram a se alinhar. Mas sua verdadeira luta estava apenas começando. Miguel sentiu como se o tempo parasse. As batidas do coração ecoavam dentro de seus ouvidos, e a visão de seu pai, talvez o último homem que ele queria ver naquele momento, se aproximava como uma tempestade anunciando mudanças. Areia, percebendo o estado dele, permaneceu em silêncio, mas os olhos dela diziam tudo: medo, expectativa e um pequeno lampejo de esperança. A porta se abriu e Manuel, o pai de Miguel, entrou. A expressão dele transitava entre a confusão e a desaprovação, mas havia uma fragilidade que Miguel não conseguia ignorar. A sala pequena e aconchegante parecia ter encolhido, e cada instante se tornou insuportavelmente pesado. Miguel respirou fundo, tentando reunir coragem. Oi, pai! Foi tudo o que conseguiu dizer, a voz tremendo um pouco. Manuel franziu a testa, os olhos passando de Miguel para a Areia e, em seguida, parando na barriga dela. A conexão entre as duas figuras, pai e filho, se estreitava, tecendo uma trama de passado e futuro. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, a voz grave carregando um tom que Miguel conhecia bem. Era o tom de desaprovação. Nós... Miguel hesitou, as palavras parecendo se perder no ar. A Areia está grávida. A revelação pairou entre eles como um elefante na sala. O silêncio se estabeleceu novamente. Areia, em um ato de bravura, decidiu se pronunciar. Eu sou Areia. O bebê é meu, e Miguel quer fazer parte da vida dele. Ele quer ser pai. Manuel a observou, avaliando-a com um olhar crítico. E você acha que ele está pronto para isso? Você sabe do passado dele? Ele se afastou de você, Areia. E agora, por que ele deve ser pai? As palavras cortantes do homem ressoaram, deixando uma cicatriz que Miguel imediatamente sentiu. Porque eu mudei, Miguel afirmou, a voz agora mais firme. Eu percebi que a única coisa que eu quero é cuidar da Areia e do nosso filho. Sou eu quem precisa mudar, e estou aqui, de coração aberto, para começar de novo. O pai de Miguel relutou, seu rosto mostrando uma batalha interna. Ele sempre sonhara com um filho forte, um futuro brilhante. Ver Miguel exposto e vulnerável mexia com algo dentro dele. E se você não conseguir, Miguel? E se você falhar? Não é só uma escolha sua, é uma vida. Areia entrelaçou os dedos dela, um gesto simples,
mas que transparecia um mundo de esperança. Ninguém pode prever o futuro, mas eu sei que juntos podemos ser melhores. Eu não espero que tudo seja perfeito. Espero que possamos aprender e crescer ao lado do nosso filho. O silêncio voltou a reinar, mas agora havia um toque de empatia. Manuel parecia hesitar, como se quisesse dizer algo, mas as palavras não saíam. A tensão na sala era palpável. Miguel tomou coragem e se aproximou do pai. Por favor, pai, me dá uma chance. Eu não quero mais ter medo de assumir as responsabilidades da minha vida. A Areia merece isso, e o nosso bebê também. As emoções estavam à flor da pele, cada um deles em busca de uma verdade que parecia escapar. Um desejo de reconciliação e compreensão pairava no ar. Manuel finalmente baixou a cabeça, as mãos segurando a gravata, como se isso ajudasse a acalmar a tempestade dentro dele. Eu vou pensar sobre isso. Mas, Miguel, você precisa entender que as suas ações terão consequências. Miguel assentiu lentamente, sentindo um peso começar a sair de seus ombros. Era um começo, e isso significava algo. Enquanto sua mente percorria as palavras do pai, um novo ruído interrompeu o momento. O celular de Areia começou a tocar, e ao olhar a tela, seu rosto empalideceu. Era uma mensagem de alguém que Miguel desconfiava ser do seu ex-namorado. O que mais ela ainda não havia lhe contado? Oh não, isso não pode ser bom! Murmurou a si mesma, a preocupação tomando conta de seu olhar. Miguel sentiu a inquietação crescendo dentro dele. Areia, o que aconteceu? Ela olhou para ele, e o olhar dela era uma mistura de pânico e vulnerabilidade, como um barco à deriva em um mar indomável. O que estaria prestes a se revelar poderia mudar tudo. Areia hesitou. A mão tremeu enquanto segurava o celular, a tela iluminada refletindo a ansiedade em seu rosto. É uma mensagem do Luan, ela disse, a voz quase um sussurro, como se as palavras pudessem desmoronar tudo. Miguel sentiu o estômago revirar. Luan não era apenas o ex-namorado. Era alguém que tinha um passado ligado à Areia, e a simples menção do nome lhe causava um frio na espinha. O que ele disse? Perguntou Miguel, tentando manter a calma. Ele quer conversar. Diz que precisa entender o que está acontecendo entre nós. Areia respondeu, os olhos se enchendo de lágrimas. Mas eu não sei se devo falar com ele agora. Eu estou tão confusa. Manuel observava a cena, um espectador em meio ao turbilhão emocional que surgia. Sua postura rígida começava a se amolecer frente à vulnerabilidade de Areia. Era difícil para ele entender a dinâmica daquela relação, mas seu instinto paternal se despontava, e ele sentia que precisava intervir de alguma forma. Esse Luan pode complicar tudo, ele comentou, a voz agora mais suave, como se encorajasse Areia a priorizar o que realmente importava. Você não pode deixar que ele interrompa o que está começando a se formar aqui. Seu foco deve ser em você, no Miguel e neste bebê. Pedro, o melhor amigo de Miguel, que tinha estado quieto até então, finalmente se manifestou. Areia, você tem que decidir o que quer. Falar com ele pode trazer mais confusão. Lidar com um ex, quando se está prestes a ter um filho, é complicado. Areia respirou fundo. O olhar dela alternava entre Miguel e seu pai, buscando respostas que não estavam claras. Eu sei disso. Não quero machucar ninguém. Mas Luan, ele sempre teve um jeito de me deixar insegura. Miguel se aproximou ainda mais, o desejo de protegê-la ardendo dentro dele. Areia, você é a prioridade agora. O nosso bebê é a prioridade. Eu quero que você se sinta segura e feliz. Se Luan não pode te proporcionar isso, talvez seja a hora de deixá-lo ir. Manuel acenou em aprovação, um sinal de que ele, finalmente, estava entendendo a profundidade do que estava acontecendo. A vida é cheia de escolhas difíceis. Mas lembre-se, cada decisão que você toma afeta não só você, mas também essa nova vida. O olhar de Areia se iluminou, e suas lágrimas começaram a secar. Você está certo. Eu não posso continuar me sentindo presa ao passado. Eu preciso olhar para frente, para o que realmente importa. Ela respirou fundo, parecendo tomar uma decisão. Eu vou responder à mensagem do Luan, mas vou ser clara. Eu e Miguel estamos juntos, e não quero que isso interfira na nossa nova vida. Enquanto isso, o celular na mão dela começou a vibrar de novo. Miguel fixou o olhar nela,
o peito acelerado. Vai responder agora? Areia hesitou, mas acabou segurando o celular com firmeza. Sim, eu preciso... A tensão na sala estava palpável, e Miguel sentiu um misto de preocupação e esperança. Era uma escolha que a levaria a um território desconhecido. E dessa jornada dependia não apenas o futuro deles como casal, mas também o futuro da criança que estava prestes a nascer. Com a respiração suspensa, Areia começou a escrever, cada palavra pesada de significado. Oi, Luan. Você não precisa entender. O que eu sinto agora é o Miguel e nosso bebê. O passado é uma página virada. Eu preciso de espaço e tempo. Ela parou, relutante, antes de entregar seu celular a Miguel. Você consegue me ajudar a enviar isso? A voz dela tremia um pouco, mas havia fogo na determinação dela. O coração de Miguel disparou. Essa mensagem era a ponte para um futuro, mas também poderia desencadear tempestades que não estavam previstas. Ele olhou para seu pai e para a Areia, que agora esperava por sua resposta. O que se seguirá dessa mensagem pode ser tudo ou nada. Ele pensou enquanto seus dedos pairavam sobre a tela. Areia observou Miguel enquanto ele digitava, cada toque na tela ecoando como uma batida de tambor. O som parecia ressoar em seu coração, amplificando a ansiedade que a consumia. O futuro dela e do bebê estava em suas mãos. Era quase como se cada letra escrita fosse uma promessa de liberdade, mas também uma porta que se fechava para o passado. Miguel, você está certo sobre isto? Areia perguntou, a voz um fio de voz. E se ele não entender? Ele pode vir atrás de mim, e eu não sei como vou lidar com isso. Suas mãos estavam geladas e o medo era palpável. Ele levantou os olhos, proferindo um olhar cheio de confiança, que a fez respirar um pouco mais aliviada. Nós vamos lidar juntos, Areia. Estou aqui por você. Não deixe que ele tome espaço de algo tão lindo que está se formando entre nós. Com um último olhar hesitante, Miguel pressionou enviar. O som do clique ecoou na sala, preenchendo o ar com um silêncio tenso. Areia sentiu seu coração acelerar, e o tempo parecia parar. Era como se o universo tivesse encolhido, e agora tudo girasse em torno daquele exato momento. A notificação de mensagem enviada surgiu na tela do celular, mas a sensação de alívio estava distante. A sala estava silenciosa, exceto pelas respirações nervosas dos três. Areia não sabia o que esperar. O que Luan diria? Está tudo bem, filha, disse Manuel, quebrando o silêncio. Sua voz carinhosa trouxe um pouco de conforto. Você fez a coisa certa. Pedro, ao lado, cruzou os braços, parecendo tão ansioso quanto Areia. Se precisar de qualquer coisa, nós estamos aqui, ele garantiu, o olhar firme em direção ao amigo e à Areia. Os minutos se arrastaram e, de repente, o celular de Areia piscou novamente. Seu olho se arregalou e ela prendeu a respiração. Miguel ficou tenso. Abre! Depois de um instante interno de luta, Areia clicou na mensagem. O coração dela parecia querer saltar do peito. Oi, Areia. Eu sinto sua falta. Preciso entender como você está tão bem sem mim. Não quero que isso termine assim. Vamos conversar. A voz dela saiu em um sussurro, cheia de incredulidade. Ele quer conversar de novo. Como assim me deixa em paz, Luan? Miguel já estava ao seu lado, os braços cruzados e a expressão fechada. Isso pode ser uma armadilha, Areia. Não se deixe enganar. Não faça nada que possa te machucar, nem que coloque o nosso futuro em risco. Areia olhou novamente para a tela, confusa. Algumas palavras de Luan faziam seu coração querer acreditar em algo que já estava enterrado. Mas, e se ele realmente estiver arrependido? E se eu estiver tomando a decisão errada? Você não pode viver com incertezas do passado, Areia. Miguel insistiu, quase suplicante. Seu olhar era uma mistura de preocupação e amor. Você tem um futuro a construir. Um futuro com nosso filho. O tempo continuava a passar. A pressão nas têmporas de Areia crescia enquanto ela ponderava. Uma parte dela queria seguir em frente, mas outra parte buscava respostas naquele passado tumultuado. Eu preciso de um tempo para pensar, disse ela, sentindo o peso da decisão se aninhar como um pássaro no peito. Miguel assentiu. Ele sabia que essa era uma fase difícil e que o caminho à frente não seria fácil, mas estava determinado a estar ao lado dela, mesmo em meio ao caos. Areia olhou de novo para o celular, o coração apertado.
A mensagem de Luan a deixou inquieta. Ele tinha o poder de abalar não apenas suas emoções, mas a nova vida que começava a brotar. Enquanto o grupo se dispersava, a mensagem de Luan ecoava em sua mente. Uma semente de dúvida plantada em um solo já fértil de incertezas. Miguel... A voz dela tinha um leve tremor. Você acha que nós conseguiríamos enfrentar tudo isso? Ele segurou a mão dela, firme e quente. Ao seu lado, sempre. Mas a determinação precisa partir de você. Areia se perdeu nas profundezas de seus pensamentos. Uma decisão a aguardava, e talvez a resposta que ela buscava estivesse mais próxima do que ela imaginava. Ela levantou o olhar e viu Miguel, esperando com esperança e um amor que a envolvia. Mas a sombra do passado não estava distante, e a mensagem de Luan poderia ser apenas o começo de algo que ela ainda não estava pronta para enfrentar. O que mais ela descobriria sobre si mesma nessa jornada? E como Luan reagiria à sua decisão? Areia ficou em silêncio ao lado de Miguel, o celular quente em suas mãos. A ansiedade pulsava como um tambor, não apenas pelo toque de Luan, mas pela possibilidade de reviver um passado que ela desejava esquecer. Olhando para Miguel, algo dentro dela hesitava, como se um fio invisível a prendesse ao medo. Aqui, dentro de mim, murmurou. Uma parte de mim ainda se pergunta se algum dia ele realmente mudou, se é capaz de ser diferente. Sussurros de dúvidas a envolviam, enquanto o olhar de Miguel se tornava mais intenso. Areia, você merece uma vida em paz, longe de tudo que te machuca. Luan não é a resposta, disse Miguel, segurando sua mão com delicadeza, mas firmeza. Prometa-me que não irá se deixar levar por palavras vazias. Ela respirou fundo e afastou a mente dos ecos de um relacionamento tóxico. Um nó se formou em seu estômago ao imaginar o reencontro. E se ele for sincero desta vez? E se eu estiver jogando tudo fora? E se ele apenas quiser te manipular de novo? A voz de Miguel era firme, um bálsamo em meio à confusão. Areia olhou para baixo, a tela do celular ainda iluminada. As palavras de Luan dançavam em sua mente, amarradas a momentos de felicidade misturados com dor. O peso da indecisão a pressionava, como se o mundo estivesse esperando enquanto ela vacilava em suas escolhas. Eu sei que preciso tomar uma decisão, mas é tão difícil. A sinceridade em sua voz era palpável, e Miguel sentiu seu coração apertar ao ver a batalha interna dela. Você não está sozinha, Areia. Nós vamos superar isso juntos. Ele se inclinou e a beijou suavemente, um gesto que acalmava as tempestades dentro dela, mesmo que por um breve momento. Nesse instante, o celular novamente iluminou a sala com uma nova notificação. O coração de Areia disparou. Miguel olhou para a tela e a expressão dele se endureceu. Veja, abre. O que ele quer agora? Com mãos trêmulas, Areia clicou na mensagem. Areia, pense no que temos. Eu estou disposto a mudar por você. Eu só quero uma chance. Ela fechou os olhos, sentindo uma onda de emoções conflitantes. Era o mesmo ciclo se repetindo. Palavras doces jogadas no ar como promessas vazias. Mas uma outra parte de Areia hesitava em ignorar o clamor do coração. Miguel, o que eu faço? Sua voz tremia, agora mais uma vez perdida entre as linhas do passado. Responda quando estiver pronta. Luan é parte da história que você quer deixar para trás. Mas não pode ignorar que sua resposta será um reflexo do que você quer para o futuro. A sinceridade nas palavras de Miguel ainda era um farol, mesmo em meio à incerteza que rodeava a Areia. A luz da janela espalhava tons dourados, e o calor da manhã trazia a lembrança de renovações. Areia olhou para Miguel, e ali estava a resposta que ela precisava ouvir. Mas a tentação das palavras de Luan permanecia como um eco, persuasivo e sedutor. Preciso de um tempo, Miguel. Um tempo para não só entender o que Luan significa, mas o que eu realmente quero e preciso. O tom dela foi decidido, mas ainda refletia a fragilidade de suas emoções. Eu estarei aqui, não importa quanto tempo leve. Ele respondeu. E Areia sentiu que essa declaração era um alicerce em que poderia apoiar seus pensamentos. Mas, ao mesmo tempo, uma pequena semente de dúvida persistia. Nos dias que se seguiram, Areia mergulhou na introspecção. Caminhadas solitárias e noites sem dormir tornaram-se seu cotidiano. Ela refletiu.
Pesou os pontos, as memórias, as promessas. Entretanto, ao mesmo tempo, as mensagens de Luan brincavam em seus pensamentos como uma canção antiga que teima em tocar no fundo da memória. Mais uma mensagem apareceu e Areia hesitou. Areia, sei que você está ocupada, mas preciso de uma resposta. Por favor, não me ignore novamente. Eu mudei, estou esperando por você. A pressão aumentava e uma escolha se tornava inevitável. O que era mais forte? O amor que crescia entre ela e Miguel ou a nostalgia que Luan evocava? Areia sabia que o próximo passo não seria fácil. E com a inquietação pulsando dentro dela, sabia que seria questão de dias, se não horas, para que a verdade ou uma nova traição se revelasse. Julgar o que é amor pode ser o maior desafio de sua vida. E o que acontecerá quando Luan estiver frente a frente com ela novamente? A revelação da resposta estava cada vez mais próxima. Areia acordou em meio à penumbra do quarto, os raios de sol já se esgueirando pelas cortinas. Seu coração pulsava acelerado, e a mente ainda agitava a lembrança da mensagem de Luan, suas palavras pendendo no ar como um peso irresistível. Ela virou-se para o lado, buscando Miguel, que dormia tranquilamente. O rosto dele transmitia a paz que ela tanto desejava. Levou alguns minutos para que os pensamentos se acalmassem. Areia percebeu que a vida tinha mudado de uma forma que ela não poderia ter previsto. A presença de Miguel, seu apoio, era um bálsamo em meio à tempestade que se formava em seu interior. Agarrando-se à esperança, decidiu que mais um dia de reflexão não seria suficiente. Ela precisava agir. Após um café da manhã silencioso, onde ambos trocou olhares que falavam mais que palavras, Areia respirou profundamente e disse: Miguel, eu quero ir até Luan. Preciso confrontá-lo. Não sei se isso vai me ajudar, mas preciso fazer isso. Miguel olhou para ela, a preocupação estampada no rosto. Areia, você tem certeza? É um risco, e talvez você não encontre o que espera. Ela assentiu, determinada. Eu não posso seguir em frente se não entender a verdade. Preciso saber se é tudo apenas ilusão ou se há algo de real ali. Miguel hesitou, mas a força na voz dela o convenceu. Está bem, vou contigo, não vou deixar você sozinha. O caminho até o lugar onde Luan morava parecia mais longo do que o habitual. A cidade, que geralmente transbordava de vida, parecia envolta em um silêncio pesado, quase como se esperasse pelo que estava prestes a acontecer. À medida que se aproximavam do apartamento de Luan, a palpitação no peito de Areia aumentava. Miguel segurou a mão dela, um toque que dizia que ele estava ao seu lado. Quando chegaram à porta, Areia hesitou, o coração batendo forte. Todas as inseguranças que ela tentava combater emergiram como fantasmas do passado. Ela tocou a campainha e o som ecoou no ar, anunciando uma escolha irrevogável. Após alguns segundos, que pareciam eternos, a porta se abriu. Luan estava à sua frente, com uma expressão que misturava surpresa e um certo alívio. Ele estava diferente, mas ao mesmo tempo era o mesmo. A lembrança dos dias felizes e das noites sombrias a inundaram. Areia, Ele começou, mas ela o interrompeu. Você tem 5 minutos para me dizer a verdade. Eu quero saber o que mudou. Por que agora? Era como se uma explosão tivesse ocorrido, a tensão no ar palpável. Luan tentou avançar as palavras, mas Areia sentia que a cada segundo ele estava apenas preparando um novo conto. Mudei porque percebi que estava errando, que o que eu fazia te machucava e... Suas palavras foram afrouxadas por um desespero genuíno. Miguel se afastou, observando a cena com cautela, seu olhar se fixando em Areia. Ela respirou fundo, lutando contra a avalanche de sentimentos confusos. São só palavras, Luan. Quanto tempo você pensou nisso? Em todas as noites que você me deixou sozinha? Em todas as promessas quebradas? Luan então deu um passo à frente, quase implorando. Eu estou disposto a fazer o que for preciso, Areia. Eu quero uma chance de consertar tudo. Por favor, só me escute. Areia sentia-se dividida entre a raiva e a dor. Sua mente a levava a pensar que, por mais que quisesse acreditar na mudança dele, as feridas eram profundas. O que ele escondia por trás daquelas palavras? Nesse momento, uma nova mensagem de texto surgiu no celular de Areia. Era uma notificação de Miguel. Estou aqui, não se deixe levar. Escute seu coração. O olhar de Areia falhou entre Luan e Miguel, confusa. Uma parte dela ansiava por respostas, e outra clamava por proteção.
A escolha agora estava diante dela, e a verdade que tanto buscou estava prestes a se revelar. Mas a que custo? Qual era o último segredo que Luan guardava? E será que a areia estava preparada para enfrentá-lo? A aposta era alta, e o desenrolar daquele encontro poderia mudar tudo. A areia sentia um turbilhão dentro de si, enquanto a expressão de Luan parecia um convite à esperança, e ao mesmo tempo um alerta. O tempo parou quando ela olhou nos olhos dele, tentando enxergar a verdade que tanto precisava e temia. Areia, você não pode imaginar como eu estou arrependido. Eu só queria tocar sua vida de novo. Luan insistiu, suas mãos tremendo ligeiramente. A raiva de Areia transformou-se rapidamente em dor. Aquelas palavras ecoaram como um eco distante e familiar. Mas não desapareciam suas lembranças. Olhando para Miguel de relance, o apoio silencioso dele ajudou a fortalecer sua determinação. Você fez isso por escolha própria. Não foi um acidente. Respondeu Areia, tentando manter a voz firme. Me deixou sozinha, Luan. Essa tem sido a sua escolha por muito tempo. Luan baixou a cabeça, como se a própria culpa o impedisse de enfrentar o olhar dela. O silêncio pesado que se seguiu foi interrompido apenas pelo som dos pássaros cantando lá fora. Areia sentia a pressão de cada segundo que passava, cada instante pesando mais em seu coração. A última vez que nos vimos, você disse que precisava de um tempo. Mas eu nunca soube se isso era realmente por mim ou se você estava apenas fugindo da realidade. E agora, você aparece com palavras vazias? Isso é realmente tudo que você tem? A incredulidade foi acompanhada por lágrimas que ela lutou para não deixar escorregar. Estou tentando... Por favor, me deixe explicar. Se você puder apenas ouvir, disse Luan, a voz embargada. Ele deu um passo mais perto, já não importando a distância entre os dois. Mas Areia não se moveu. E se eu não quisesse ouvir? E se isso não bastasse? O que você esconde? O que mais não me contou? Os olhos de Luan se arregalaram. Um misto de temor e culpa surgiu em seu rosto. Areia, é mais complicado do que você imagina. Eu tenho algo muito importante para te contar. Algo que pode mudar tudo. Nesse momento, a mente de Areia começou a correr a mil. Ela já tinha tantas perguntas, as incertezas se acumulando como uma tempestade prestes a desabar. Mais importante do que você acha que me ferir já foi? O que pode ser tão terrível? Miguel, observando a tensão crescer, decidiu intervir. Luan, se você tem algo a dizer, agora é o momento. Não a deixe vivendo nesse medo. A verdade é sempre mais forte do que as mentiras. A pressão do olhar de Miguel fez Luan hesitar. A Areia, sentindo a urgência da situação, insistiu. Sim, diga. O que pode ser tão grave que você manteve escondido de mim? O silêncio se estabeleceu novamente, denso e angustiante. Luan se debatia internamente, e a Areia percebeu que ele estava prestes a revelar algo que poderia fazer ou desfazer tudo entre eles. Após momentos intermináveis, ele se decidiu. Areia, eu sou pai. As palavras detonaram uma explosão de sentimentos em Areia. Para ela, tudo girou, fazendo o chão parecer instável. A revelação parecia impossível, forte como um raio que atinge um campo aberto. O que ele queria dizer com isso? Havia mais? O que ela estava prestes a descobrir? O que você está dizendo? Ela quase sussurrou, tentando processar cada sílaba. O que aquilo significaria para ela? Para Miguel? Para o futuro que eles poderiam ter? Eu tive um filho, Areia. Ele tem só 9 meses. E eu estou... Não sei se estou pronto para te contar isso, mas você merece saber. Ele é parte de nós, parte de mim, parte da vida que você não conheceu. E naquele instante, Areia percebeu que a conversa que começou como um confronto agora se desdobrava em algo muito mais complicado. As peças do seu coração estavam sendo movidas de maneira que ela nunca esperou. O que fazer com essa revelação? E mais importante, como isso mudaria tudo o que ela pensava saber sobre Luan e seu amor por ele? Enquanto a realidade do momento a engolia, Areia estava prestes a descobrir se conseguiria suportar mais um golpe no seu já frágil coração e se decidiria lutar por um futuro que carregava um peso tão explosivo. O olhar frustrado de Areia fitava Luan com uma intensidade que poderia queimar. Não era apenas a revelação bombástica que a deixava atordoada.
mas tudo o que permeava por trás daquela verdade. Um filho? Um pequeno ser que vinha à vida entre as incertezas que cercavam sua relação? A ideia ficava girando em círculos na sua mente, como uma folha levada pelo vento. Um filho? A incredulidade escorreu de seus lábios, quase como um sussurro. Por que você não me contou antes? Eu não consigo entender. Eu esperei demais, Luan disse, a voz cheia de um peso que ele mesmo não conseguia carregar. Na verdade, eu estava fugindo de mim mesmo e não sabia como te contar. Então você estava lá, vivendo uma vida nova enquanto eu estava aqui me perguntando o que tinha de errado comigo. Areia sentia as lágrimas começando a escorregar pelo seu rosto, a mistura de dor e raiva inundando seu peito. Miguel, percebendo a intensidade da conversa e o desgaste emocional da amiga, deu um passo à frente. Luan, o que você esperava? Que Areia simplesmente aceitasse isso como se fosse uma novidade qualquer? Um filho é um compromisso, um laço que vai além do que vocês dois eram. Luan respirou fundo, seu olhar agora fixo no chão. Eu sei que errei. Eu não sou perfeito. Mas o que sinto por você, Areia, não mudou. O que você precisa entender é que eu amo você. E meu filho faz parte disso. O coração de Areia parecia uma montanha russa. Era mesmo amor que Luan sentia? Ou era apenas um remorso tentando se esconder atrás de uma máscara de afetos? O peso da revelação deixava um gosto amargo na boca dela. E a verdade é que, no fundo, ela ainda acreditava que poderia existir um caminho para consertar tudo. Mas como lidar com um filho que nem sabia que ela existia? A expressão de Luan estava cheia de expectativa, como se estivesse esperando um sinal dela para continuar. Mas o que ela realmente precisava naquele momento era de espaço, de ar e de tempo. Eu só preciso de um tempo, para pensar. Areia murmurou, tentando não olhar para Miguel, cuja presença era um alicerce e uma âncora ao mesmo tempo. Ela caminhou alguns passos para trás, como se a realidade a empurrasse para longe dele. A ideia de um filho, a incerteza de um futuro que agora envolvia outra vida, a tornava paralisada. Uma fração do que haviam construído, derretida pelo peso de segredos não revelados. Esse tempo pode ser longo ou curto, mas eu não posso ser apenas uma opção, Luan. Eu mereço mais que isso. As palavras saíram pesadas, como se fossem pedras jogadas no ar. A verdade ecoava em sua mente. Ela não poderia permitir que a história se repetisse. Vou lutar por você e pelo nosso filho, Luan prometeu, sua voz cheia de determinação. E nesse momento, Areia percebeu que a conversa estava apenas começando. O destino a testaria de maneiras que ela nunca imaginou. Ela não sabia o que fazer, mas a batalha estava aberta. O que você realmente quer, Luan? E como podemos seguir adiante quando tudo mudou? E assim, naquele desencontro de emoções, a realidade começou a se moldar em novos caminhos. Corações quebrados ainda podiam se recuperar, mas precisavam de tempo e de verdade, sem mais secretos. O que viria a seguir era incerto, mas Areia sabia que estava prestes a cruzar uma linha. Neste turbilhão de sentimentos, um novo nome se formava em sua mente, e a imagem de um bebê, que um dia poderia ser dela, trouxe à tona algo que ela não esperava sentir: esperança. E então, a pergunta surgiu: será que eram capazes de construir juntos um futuro que realmente fizesse sentido? Areia olhou para Luan, cuja expressão relutante estava permeada por um desejo genuíno de reconciliação. Ao mesmo tempo, seu olhar desviava para Miguel, o pilar de suporte que simbolizava uma nova vida. O conflito ardia dentro dela, palpável como um incêndio prestes a se alastrar. Você me deixou no escuro, Luan. Um filho é uma responsabilidade imensa e você não me contou. Um filho, disse Areia, a indignação transparecendo a cada palavra. Não posso ser parte de um futuro que você ainda não aprendeu a construir. Luan parecia perdido, mas sua voz estava cheia de emoção. Eu entendo a sua raiva, Areia. Eu fui um covarde, e não tenho desculpas para isso. Mas preciso que você me ouça. Eu mudei de verdade. Seu amor me ensinou a valorizar a vida e fazer as escolhas certas. Escolhas certas? E a escolha de me deixar para trás?
Você não pode simplesmente voltar como se nada tivesse acontecido. Ela retrucou, a cada palavra um eco da profunda mágoa que guardava. Miguel observava, absorvendo a cena, cada palavra trocada trazia novas camadas de complexidade para o momento. Ele sabia que estava em um papel delicado, mas a lealdade à areia era inegociável. Luan, precisamos ser claros. Não se trata apenas do que você quer ou precisa. Nós estamos em um território sensível, e seu filho é parte dessa realidade. Areia assentiu, sentindo a firmeza de Miguel ao seu lado. É isso. Não sou mais a garota que você conhecia. Estou à espera de um filho. E a cada dia que passa, essa nova vida toma conta de mim. Você pode me dar o que precisa, mas e o que eu preciso para ser feliz? Luan deu um passo à frente, a sinceridade quebrando o gelo entre eles. Eu sei que errei. Eu só quero uma chance de refazer as coisas. Se você me permitir, posso provar que posso ser o pai que esse bebê merece. Que posso ser o parceiro que você precisa. Areia olhou para Miguel novamente, buscando uma resposta. Ele fez um gesto discreto, encorajando-a a seguir seus instintos. Seu coração acelerava, mas a lembrança de suas conversas, das promessas que faziam um ao outro, acalentava sua coragem. Se você realmente está disposto a mudar, quero ver isso. Vou te dar uma chance, mas não pense que serei complacente. Se você quiser fazer parte da vida do nosso filho, terá que assumir esse papel com seriedade, disse Areia, sua voz firme e decidida. Luan assentiu, um leve sorriso aliviado surgindo em seu rosto. Você não vai se arrepender, Areia. Vou lutar por vocês. Miguel observou a tensão dissolver um pouco, mas ele sentia que ainda havia muita água para passar debaixo da ponte. E eu estarei aqui como um apoio, não importa o que aconteça. Areia e o bebê precisam de garantias e um amor maduro. O olhar de Areia brilhou com novas emoções, aliviada por essa nova perspectiva. Ela não estava sozinha nessa jornada, e a possibilidade de um futuro mais brilhante começava a tomá-la por inteiro. Nesse instante, Luan puxou um envelope do bolso. Eu escrevi uma carta para você e não enviei, porque estava com medo de que você não entenderia. Mas aqui está, tudo o que eu sinto. Areia hesitou por um momento, mas pegou a carta, seus dedos tocando a superfície do papel. A escrita era rápida e despretensiosa, mas aquelas palavras tinham um peso que ela não poderia ignorar. Enquanto ela lia as palavras sinceras e as promessas feitas com o coração, o mundo ao redor parecia desacelerar. Cada frase era como um passo a mais para entender Luan, suas intenções e medos, mas ao mesmo tempo, como um lembrete de que o passado ainda pulsava entre eles. Miguel observou a interação, insatisfeito com qualquer cenário que pudesse se desenrolar. Areia, você não precisa decidir tudo agora. Esse é um passo, e o que realmente importará será o que acontecerá a seguir. Areia ergueu os olhos do papel, um brilho novo brotando neles. Luan estava se esforçando para se redimir, mas o que isso significava para ela? Era hora de encerrar esse ciclo de incertezas e buscar a verdade. Eu quero que você esteja presente, mas eu não posso me deixar envolver por ilusões do passado. O passado deve permanecer onde pertence, afirmou Areia, sua determinação forte como um tronco de árvore. Luan respirou fundo, assimilando suas palavras. Então vamos juntos em frente, ele disse, sua honestidade transparecendo. Eu vou ser um pai presente, e você, a mulher que sempre amei. Sinto muito pelos erros que cometi, mas aqui estou, pronto para lutar por vocês dois. A Areia sentiu um nó se desfazer dentro dela. As promessas do passado podiam finalmente dar lugar a um novo começo. Com um olhar de certeza e um leve sorriso, ela se voltou para Miguel. O que você acha, amigo? Ele sorriu e apertou sua mão, sua presença dando a força necessária. Eu acredito em você, Areia. Esse é o seu momento, e sempre estarei ao seu lado. A luz do sol entrava pela janela, criando um ambiente que respirava novas possibilidades. Luan e Areia se encararam e, em um segundo, as heridas começaram a cicatrizar. Vamos juntos, então, para nossas vidas, para nosso filho e para o que somos agora, disse Areia, o coração batendo forte e decidido. E naquelas palavras, uma nova história começava, repleta de promessas, sonhos e a coragem de um amor que se refazia. Era hora de construir um futuro, em que Areia, Miguel e Luan estariam entrelaçados,
decidindo juntos o caminho a seguir. E assim, o ciclo se fechava com um alicerce construído por honestidade e amor, refletindo a força que somente a vida poderia dar. Uma jornada apenas começava, mas as esperanças eram vibrantes e as estrelas brilhavam sob a luz de um novo amanhecer. Agora que conhecemos o destino de Areia, Miguel e Luan, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a espalhar a emoção. Comente suas reações sobre esse final e suas teorias sobre o que vem a seguir. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para agir. Verdadeiros fãs de histórias emocionais sabem como é importante apoiar o canal através dessas ações.